Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de todo o complexo. Aqui é o veículo mais importante do grupo, porque aqui foi o início, foi onde tudo começou. Bom, as notícias que a gente tem antecipado aqui são fruto apenas de observação do que acontece no país. Não precisa ser médico nem cientista, só precisa não ser cínico e nem político para mostrar que se você estiver caminhando numa estrada cujo final é o abismo, você vai cair no abismo. Então, como a gente não tem conhecimento nem médico nem científico, e nem quer ter, e nem quer colocar a palavra em boca de cientista nem de médico, mesmo porque eles não admitem isso. Alguns até admitem, gostam do poder e são utilizados pelo poder. Mesmo porque muita gente que chega ao poder tem capacidade de manipulação, que é uma coisa fora do comum. A gente já antecipou várias coisas, mas não por achismo, não por dar opinião nossa, mas por ouvir quem está dentro do problema. Na terça falou aqui o prefeito de Manaus, e nem era o assunto do momento, Manaus, quando o prefeito disse assim: daqui 2 dias vai faltar oxigênio aqui. Especialistas falaram a seguir, dizendo que, olha, tem gente morrendo em casa lá em Manaus, depois da entrevista do prefeito que nós ouvimos aqui, mas vai morrer gente na rua. Hoje, veja a situação de Manaus. Ontem, numa entrevista exclusiva ao Brasil Gente, da Rede Bandeirantes de TV, a nossa Band TV, o prefeito confirmou todo o quadro terrível de Manaus que ele havia antecipado aqui. E eu coloquei na sessão Eu Já Avisei. O Eu Já Avisei não é uma sessão que o Datena já avisou. É de que alguém que falou dentro do programa do Datena avisou. Ou às vezes é até mesmo alguma observação que eu fiz e que eu coloco lá. Via de regra, a gente vai colocar cada vez mais pessoas que deram a dica do que poderia acontecer na economia, na saúde, enfim, nos 2 principais aspectos hoje da base do mundo, que é preservar vidas, mas preservar vidas da doença e do terrível vírus da fome, vergonhoso e canalha, pela divisão de renda ridícula de muita gente pobre e pouca gente rica no Brasil. Então esse é o objetivo da sessão. Não criei um quadro para falar do que eu falo, mas sim do que as pessoas falam dos nossos programas de rádio e de TV. E o prefeito previa um quadro calamitoso para Manaus que está acontecendo agora. Lá também houve cinismo político durante as eleições, houve campanha eleitoral, como aqui houve, como houve no Rio, como houve em todo lugar. Esses caras que criticaram pra caramba a política do presidente Jair Bolsonaro, de negar a doença, de não estar nem aí para Covid, de não usar máscara, e eles tinham razão na época, foram piores ou igual ao Bolsonaro. E o pior de tudo é que foram cínicos, porque fizeram o que o Bolsonaro fez como se não fizesse, como se a gente fosse idiota. Aqui se alterou esse Plano São Paulo um dia depois das eleições, quando médicos e cientistas avisaram o governador de São Paulo que a coisa já estava ruim. E não estava ruim, ela vai ficar pior ainda, porque vai chegar a conta dessas eleições aglomeradas. Se o governador tem alguma dúvida, é só mostrar a ele o prefeito comemorando a vitória do prefeito. Um ambiente fechado com várias pessoas. Se ele tem alguma dúvida disso. Se ele tem alguma dúvida, é só repetir o que o Boulos falou, e a gente não vai repetir porque já repetimos. Mas é só repetir o que o doutor Boulos falou, virologista, dizendo que avisou.
o comitê anticoronavírus avisou o governo do estado que a coisa ia degringolar. O próprio Gabardo, que é chapa do Dória, e pesquisador e bom, parece que bom, era lá do Mandetta. Na verdade, acho que ele que devia fazer as coisas mais do que o Mandetta. Avisou aqui, dessa emissora de rádio, que é a maior do país, falou rádio, falou Bandeirantes, que 4 dias antes das eleições a coisa estava insuportável e que dever-se-ia tomar uma medida. Não se tomou. Os hospitais de São Paulo estão lotados, particulares e públicos. O sistema está próximo do colapso, está ruim, está péssimo. E com a conta não só da ineficácia desses políticos, do cinismo desses políticos aqui em São Paulo e no Brasil, chegando agora, porque essa conta ela não vem só do exemplo mal dado, né, do líder, que não é líder coisa nenhuma, que se faz de líder, mas é ídolo de barro, é líder de barro. Do líder dizendo que está tudo bem e daí por diante e tal. O povão foi para as praias. O povão não respeitou o pedido dos médicos do distanciamento social, nem festas de fim de ano, né, nem Natal e Ano Novo, e nem nunca quando, teoricamente, começou o período de férias no Brasil e todo mundo lotou as praias brasileiras. A gente está falando da falta de oxigênio em Manaus, mas a gente fala também de manchetes que tem aí, por exemplo, na capa do UOL, de que o Rio de Janeiro já está explodindo, com um sistema de saúde colapsado. Daqui a pouco não tem oxigênio no Rio também. Como é que pode o país que mais preserva no mundo, apesar de tantas críticas ambientais, de ter tanto verde no Brasil, e esses países estrangeiros acabaram com as florestas que tinham, poluem pra caramba? Pra você ter uma ideia, a Europa produz energia na base de carvão, coisa que a gente não faz há muito tempo. Aqui a nossa energia é limpa e teoricamente seria barata se não fosse essas concessionárias roubando o povo com essas contas de energia. Eu disse roubando o povo com essas contas de energia. Eu disse roubando o povo com essas contas de energia. E o disco não furou. Porque pela produção de energia do Brasil, não deveria haver colapso, nem no Amapá, nem no Rio Grande do Norte, nem em lugar nenhum. Não deveria ter apagão e as contas deveriam ser muito mais baratas do que a produção nossa de energia. É uma das mais baratas do mundo e, com certeza, a mais limpa que existe. Tá? Junto com a energia solar, a nossa produção de energia é a mais limpa que existe. Tirando isso, o governador de São Paulo veio com uma grande notícia. Ele tirou o bode da sala. Ah, por que ele tirou o bode da sala? Tirou o bode da sala, eu acho que muito por causa de 2022, com pressão da sociedade, ele suspendendo o imposto sobre alimentos e daí por diante. O imposto que ele havia criado. Na verdade, eu acho que foi a voz do povo que impressionou o Dória, que não é burro. Ele é um sujeito inteligente, devia usar a inteligência dele melhor. Mas ele é um sujeito inteligente. Mas devia usar a inteligência dele por bem e melhor. Eu acho. Essa é a minha opinião. Será que ele não sabia que você aumentar imposto, numa época em que temos milhões de miseráveis na maior capital da América Latina, uma das 10 maiores cidades do planeta, ia arrebentar com a economia? Ele revogou o aumento de imposto em São Paulo para esses 3 setores, né? Por que colocou, então, o aumento? Para dar uma de bonzinho depois? Não foi. Eu acho que ele se ferrou mesmo. Acho que mesmo baseado em número e pesquisa, ele achou que ele podia dar um gato e meter esses aumentos aí de imposto. Primeiro, que não vai ficar a imagem de que ele retirou os aumentos, vai ficar a imagem que ele deu primeiro os aumentos. Então o ato maligno é de ter dado os aumentos de imposto.
Segundo, o pessoal vai lembrar lá atrás que ele não deu moleza para ninguém com o setor tributário durante a maior crise econômico-sanitária do Brasil. O governo de São Paulo não retirou 1 centímetro do imposto, que já é grande demais para pequenos, médios, grandes comerciantes. Não retirou em momento nenhum. Bar fechado, loja fechada e o cara tendo que pagar aumento. Prefeitura a mesma coisa, os caras tendo que pagar IPTU e impostos. Sinceramente, o governo do PSDB enganou a gente muito bem, porque senão o Bruno não teria sido eleito nem para presidente de diretório acadêmico. Enganou a mim também, porque eu quase saí candidato a vice do Bruno Covas. Foi realmente uma decepção quando o Bruno, mesmo antes de assumir, já teve um aumento da Câmara, o que parece já havia sido acordado, porque o presidente da Câmara é eminência parda do governo de São Paulo, que é o Milton Leite. É ele quem manda em quase tudo aqui. Então, dizem até que ele é o prefeito, em termos, entre aspas, não é? Então já havia um acordo aí para que aumentassem o prefeito da cidade, o vice-prefeito, que aliás é do meu partido, que aliás eu estou pretendendo dar uma bica nesses partidos todos aí, ficar na minha, entendeu? Esse é o grande detalhe, mesmo porque eu não tenho participação política nenhuma. Desde o começo da minha vida que eu fui filiado a partido, eu nunca fui em uma reunião de partido político, nunca participei de uma articulação política, nunca nem vi a cara dos políticos do partido a que eu era filiado ou dos partidos a que eu fui filiado. Vi a cara de 1 ou 2 amigos meus que me filiavam aos partidos com o objetivo de concorrer a algum cargo. Eu estava certo em não concorrer a nenhum. Porque imagina se eu sou candidato a vice, sou eleito e logo de cara o cara vem com um aumento de R$11 mil para o prefeito, aumento a secretários, aumento ao vice-prefeito e fim da gratuidade, aí a maldade do governo estadual e do governo municipal, o fim da gratuidade, e luta na justiça com o fim da gratuidade para favorecer essas empresas de ônibus entre 60 e 65 anos. Eu, primeiro, que lutaria para que isso não acontecesse. Segundo, se acontecesse, eu já cairia fora antes mesmo de ser diplomado vice-prefeito. Então foi bom. Deus acho que me avisou para escolher ficar de fora mais uma vez. E se um dia eu tentar essa alternativa da política, que eu acho quase que impossível, mas se eu tentar dessa vez, eu iria mesmo até o fim, eu vou pensar muito bem. Porque na política, normalmente, o que parece não é. Foi vergonhoso esse aumento, foi vergonhosa o fim da gratuidade para pessoas que elegeram o Bruno Covas. E, na verdade, pra você ter uma ideia, esses políticos aí, quando havia perspectiva de eu ser vice do Bruno Covas, falavam comigo a cada 32 segundos. Agora o telefone nem toca com mensagem deles, eles nem respondem. Né? Primeiro que eu não mando quase mensagem, eu só mando para saber se o cara é realmente aquilo que eu penso que é. Dólar paraguaio. Como não vem de volta, eu acho que é dólar paraguaio. Então o cara nem fala de volta com você. É essa classe política que acha que a ética não existe. Então, pensando bem, acho que é melhor terminar a minha história sem essa história de política no meio e continuar como jornalista até o fim da minha carreira, que eu espero não dure muito tempo. Que eu espero já eu possa, depois de cumprir o meu contrato com o Sistema Bandeirantes de televisão, seguir meu caminho para algum lugar em que eu fique tranquilo e que as pessoas esqueçam de mim. Não é? É que durante quase 50 anos como jornalista, eu falei e quase nunca fui ouvido. Ouvido, graças a Deus, por milhares de telespectadores da rádio, da TV Bandeirantes, da Band TV. Ouvido, graças a Deus,
pelos nossos amigos que estão do outro lado do rádio, né? Milhares de pessoas que nos ouvem. Esses que me fazem ainda continuar a minha profissão. Esses e o meu salário, claro, que eu não sou cínico, que nem político para dizer que eu estou falando aqui só para os ouvintes. Não, eu também recebo salário e sou bem pago para falar aqui, à tarde, no futebol e daí por diante. Mas realmente, de verdade, o meu principal objetivo sempre foi o telespectador e o ouvinte. Se não fosse assim, eu perdi numa ação judicial, e acho que fui o único trouxa quem perdeu uma ação judicial dessa, 10 milhões de dólares. Você multiplica pelo dólar quanto está hoje, eu teria me dado um tiro na cabeça com o dinheiro que eu perdi. Mas eu perdi dinheiro. Né? Perdi dinheiro e mesmo com problemas de saúde graves, eu estou aqui. Por isso que eu digo, você que está quebrado, né? Eu perdi casa, perdi carro, perdi um monte de coisa, tive problema de saúde e estou aqui. Deus procura por você, Deus é misericordioso. Ele te acha. Essa é a minha opinião, eu sou exemplo disso. Eu perdi grana pra caramba, eu teria me jogado num prédio porque se eu desse valor a dinheiro. Então não é, o meu principal objetivo não é dinheiro não. Eu ganho bem, mas não é dinheiro não. Se fosse dinheiro, quem perde 10 milhões de dólares, perde casa, carro, apartamento, o cara se jogaria de um prédio. Então não é, o meu principal objetivo não é dinheiro. É trabalho, mesmo porque eu trabalho pra caramba e brigo pra caramba para que o meu trabalho dê certo, para que continue dando frutos para o lugar que eu estou, para a Band, para o Sistema Bandeirantes de Comunicação, e que os programas que eu faço deem emprego para muita gente. E isso vem acontecendo há quase 19 anos na Rede Bandeirantes de Comunicação, da família Saad, que eu tenho o maior orgulho de estar aqui, de verdade. Por isso que daqui eu pretendo ir para um descanso tranquilo aí, seja ele qual for. Mesmo porque se piorar essa pandemia, só tem um destino. Ou em pé ou deitado, só tem um destino. E eu acho que nós estamos chegando perto de perder o controle dessa pandemia, que nem os cientistas sabem mais o que dizer sobre vacina, sobre validade de vacina, sobre variação de vírus. Então, a humanidade está perto de uma trombada muito grande. E agora começa a valer aquela frase de que, durante uma praga, uma pandemia, a humanidade sempre provou isso, aparece o que tem melhor do ser humano, mas aparece o que tem de pior no ser humano. Resumindo assim, o cara que é canalha, vagabundo, sem vergonha, ele se mostra de uma maneira tão clara que ele não consegue se esconder atrás do cinismo, da canalice dele. Ele aparece que as coisas ficam mais difíceis. Como os heróis, os caras bacanas, os caras que pensam no próximo também aparecem, porque esses já aparecem normalmente porque não precisam ser furtivos e nem se esconder atrás da canalice que os outros se escondem. Mas uma coisa também é certa, se é que isso vale para você melhorar o seu dia. Isso não vale para as pessoas que estão morrendo sem ar lá em Manaus, que essas ou vão morrer ou já estão sendo transferidos para outros estados, vão receber ajuda, veja você, da Venezuela com oxigênio, mas estão numa situação muito grave, não adianta tanta esperança, porque os canalhas que chegaram à situação cínica de jogar de novo Manaus na situação que está, o Rio na situação que está, São Paulo na situação que está, o Brasil na situação que está, o mundo na situação que está, os canalhas continuam lá, aqui, acolá e vão continuar. Mas ainda acho que o bem é a maioria e o mundo vai sobreviver. E está provado pela história que o ser humano já resistiu a uma série de pragas. Já resistiu a ele mesmo, que eu acho que é a pior coisa que tem em cima desse planeta, é a nossa espécie, que é vaidosa, que é predatória, que quer destruir, que se elimina, que se suicida com guerras tolas, com banalidades, com bobagem.
Ah, mas autossuicida, Datena? É uma redundância. O suicídio é uma coisa. O autossuicídio é o suicídio do corpo e da alma. Parece uma banalidade, um erro qualquer. Mesmo porque um dia um apresentador falou isso do ar e quase mataram o cara. Não. O autossuicídio, que parece ser uma redundância, não é. Porque há duas formas de morte. Uma é a do corpo, essa é natural. Isso acontece normalmente. Outra é a da alma. Pegue o retrato de Dorian Gray, onde o sujeito vende a alma ao diabo. Não é? Ele permanece com a sua carinha bonitinha, sempre bem arrumado, cabelinho penteado e tal, mas o retrato dele, que representa a alma, vai se deteriorando e virando o monstro que ele virou. Está cheio de Dorian Gray por aí que já vendeu a alma do diabo. Isso é o autossuicídio. Suicídio é uma covardia que você simplesmente abandona a vida. Eu acho que só Deus pode tirar a sua vida, mesmo nas fases mais desesperadoras, você tem que manter a esperança. Agora, o autossuicídio é a morte da alma, é a morte do espírito. A pessoa mata a alma antes mesmo de morrer. Há mortos-vivos canalhas por aí. Existe um conto terrível de se ler, mas bem atual, que é do Goethe, se não me falha a memória, é um dos maiores pensadores da história, que é do velho canalha. O sujeito que, por ser velho e canalha, espalha a maldade por mais tempo, porque ele sobrevive mais, então ele prejudica mais pessoas. Isso significa o sujeito morto em alma, mas que continua andando e vivo, espalhando a sua maldade. Ah, Datena, me dê um exemplo disso aí. É só você ver as últimas urnas brasileiras e os resultados das urnas brasileiras que você vai ver muito personagem do Goethe que continua por aí espalhando as suas maldades, mas na verdade lá por dentro, no seu interior, no seu espírito, já morreu faz tempo. RB, fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz Datena. Na Bandeirantes.